Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Atrás, equipes da Polícia Judicial posicionadas, cães farejando. Bom, muito bom dia. No momento, 7h44 da manhã, do dia 10 de setembro de 2025. Horário 7h44 da manhã. Estamos já com o Supremo Tribunal Federal reforça a segurança em julgamento de Bolsonaro. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, na investigação já das determinações, já do conflito em que estamos em guerra atômica mundial. Já temos o posicionamento dos Estados Unidos, vamos já estabelecer a resposta para o Irã e para toda a região. China, Rússia, Coreia do Norte, Índia, toda a seção Paquistão, todos os envolvidos, eles têm o seu momento hoje, dia 10 de setembro de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro. Justiça particular, justiça arbitral. Já temos o procedimento para a captura de Petro, da Colômbia, Maduro, da Venezuela, e Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil. São todos narcoterroristas. E eles já determinaram alvos. O Lula determinou alvo na cidade do Rio de Janeiro. Mandou mísseis hipersônicos atingir a cidade do Rio de Janeiro, porque eles estão querendo fazer um confronto global no momento do posicionamento americano no Irã. Então, eles já vão partir para a situação de guerra. Então o Brasil está em guerra, o inimigo se chama Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e o GovBR. Também os membros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Temos a captura do Alexandre de Moraes e outros que já vamos proceder no dia de hoje, dia 10 de setembro de 2025. Horário 7h da manhã, 47 minutos. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510 466 447 34. Meu Pix é meu telefone celular 5521 997420789. Já estamos em guerra já determinada contra funcionários públicos, amotinados, espias, sabotadores que estão
no confronto conjunto com a China, a Rússia, a Norte-Coreia, o Irã, o Hamas, o Hezbollah, a submeter a população da República Federativa do Brasil. Então, o Brasil está em guerra com os Estados Unidos da América e com 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional. Estamos à captura. Morto Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e todo o seu GovBR. Já estamos em guerra. As tropas já estão em curso logístico de coalizão. Este filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, deu ordem ao Irã para que mande mísseis transatlânticos a alvejar a cidade do Rio de Janeiro. Já temos tudo isso determinado e a defesa da cidade do Rio de Janeiro. Vamos proceder então com a captura, vivo ou morto, de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, Alexandre de Moraes e a puta que os pariu desse Supremo Tribunal Federal. O processo, ele está anulado, ele está totalmente prejudicado por causa desse filho de uma puta do Alexandre de Moraes e essa tutela e curatela vinda da China. Todos os adidos chineses serão todos presos, os russos também, o norte-coreano. Estamos em guerra mundial. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Por favor, viralize isto, 7 horas da manhã, 50 minutos. Por favor, já estamos em combate. E as tropas já se encontram no Brasil. Vamos proceder imediatamente à anulação, a soltar os presos que foram sequestrados da Papuda e vamos estabelecer o confronto de qualquer ardil amotinado nas forças do Exército, Marinha Aeronáutica, no pleno do Supremo Tribunal Militar e qualquer autarquia que se oponha às determinações estabelecidas por 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, como também do Tribunal Internacional, como também do Supremo Tribunal Mundial. Temos já a prisão, vivo ou morto, de Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin e do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos já com captura, prisão internacional. Por favor, viralize isto o máximo possível. Maiores informações entraremos em contato. Selva, na investigação da cleptocracia da ONU. Cleptocracia significa sociedade de ladrões. Então, nós temos que entender, posto que já revelei que perante a misericórdia de Todo-Poderoso, eu e mais um, fomos testemunho dele se fazer presente por misericórdia. Eu fui resgatado na dor de ter a perda das expectativas que você anela no próximo e que você não encontra e você se decepciona. E eu estava com essa dor. Então ele se fez presente à minha dor. Desconheço a dor da minha testemunha e eu testemunha dele, da dor que ele estivesse passando, se ele teve esse privilégio, essa epifania, levado pela dor, ou levado pela misericórdia, ou levado pelo merecimento.
E convivi a minha vida inteira com muitas dores, de muitas decepções, até que ele me revelou que não é para eu ficar decepcionado, e sim sabido, ciente de que ele está operando através de mim, que estou interpretando decepção, dor, que em realidade eu tenho que agradecer, não pelo fato de ter a verdade exposta, e sim pelo fato de saber de quem foi mais agradecido pelo fato de ter sido muito, infinitamente perdoado dos seus pecados. Certamente que ele vai ser muito mais agradecido do que pouco pecou, do que pouco acertou o alvo. E este vai olhar para o que muito foi-lhe perdoado e vai dizer: olha, ele teve sorte até na hora do seu último momento, foi perdoado. E aquele que nunca pecou, que está olhando para os dois, está dizendo: eu nunca pequei, nem pouco nem muito. E eu quero entender, Senhor, o Senhor perdoa a quem lhe bateu na outra face? Eu nunca lhe bati. E ele diz: eu sei o que sou, eu faço do meu dinheiro o que eu quero. Se você veio trabalhar na colheita desde a primeira alvorecer e fizemos o contrato e você se deu por satisfeito e trabalhou até o último momento para receber o teu pagamento, e aquele que chegou na metade do dia, já com toda a colheita já guardada, e levou a metade do pagamento, e veio aquele que por último chegou e disse: olha, eu quero trabalhar, por favor, um pouquinho, certo? E levou a mesma quantidade que você trabalhou a metade do dia e que você trabalhou o dia inteiro. E você diz: eu nunca pequei, eu nunca cometi erro nenhum. Então ele está revelando a você, a mim, que tanto tem a reclamar, a dizer: eu tenho direito. Você está exigindo dele o direito. O que você quer? Ele diz para você: filho meu, tudo que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho é teu. Eles foram atrás de tudo que era teu e que era meu e não conseguiram. E não tem nada, nem de mim, nem de você. Não lhe restou nada. E o que eles fizeram? Permaneceram no erro? Ou se redimiram? Remissão. Redimiram. Eles se redimiram. E tudo lhe foi perdoado. Então quem é mais agradecido? Aquele que muito lhe foi perdoado. Por quê? Porque ele voltou a ter o direito que você tem, que nunca pecou, que nunca bateu no rosto de Jesus, que nunca lhe deu uma chibatada, uma porrada, nunca o estuprou, nunca o matou, nunca amaldiçoou, nunca fez nada contra. Mas você pede direito a ele. E ele, Todo-Poderoso, diz: tudo é teu. O que é meu é teu. Não está satisfeito?
Então, quando você vê um sujeito que tem problema de dilexia, ele é o jeito dele, interior de São Paulo, o excelentíssimo senhor presidente da República, Bolsonaro, e sua família que nem ele, tudo autêntico, pessoas comuns. E ele pede anistia. Sabe o que é anistia irrestrita? É aquele que está em cana por ter matado, estuprado, roubado. É chegar para esse do PT, do PSOL, o Lula e a puta que o pariu, e dizer para eles: anistia para você também, filho da puta! E eles: não queremos anistia, pois então seja feito conforme o teu pedido. E você, altruísta, que nunca bateu na minha cara e que pede anistia para que eles sejam alcançados pelo amor do Todo-Poderoso, o dono da verdade, ele te dá a vida e ele atira. Quando alguém veio te matar, você ressuscitou. E você morre todo dia de decepção, porque você acreditou. Ele falou que ia me dar picanha. Ele disse que todo mundo ia tomar café da manhã, almoço e janta. E eu estou vendo que o dinheiro foi encontrado na conta dele. Ele vendendo petróleo de contrabando da Rússia, da China, da Rússia, perdão, da Rússia, pegando petróleo do Irã e vendendo para a China, vendendo o petróleo da Venezuela, sendo intermediário, ganhando comissão. Ele dava o petroleiro, as notas fiscais e o pagamento de porto a porto, alegando que aquele petróleo é brasileiro. Filho da puta! E falei com um amigo, seu João, que foi comprar remédio para a mulher, porque não tinha no posto. R$200. Uma tarja de 30 comprimidos. Gás para todos. Isenção do imposto de renda. Reforma tributária. Reforma fiscal. E todos roubando 50% do patrimônio do Brasil. 50%. O restante para pagamentos. E este sujeito inflou os ministérios e colocou 39 ministérios. Encontrou o cofre com 6 bilhões e 800 milhões em reservas no Banco Central. Em menos de um ano, quadriplicou o déficit. E todo esse dinheiro contabilizado pelo supercomputador, que hoje todos os das janelinhas coloridas querem participar, porque eles não detêm essa tecnologia, mas eles querem participar e se uniram ao eu sou o que sou. Eu sou o que sou.
que nada sei, mas tenho presente o que eu não vejo, porque a fé é o que não se vê, é a certeza que se cumprirá, é a constatação da verdade, e eu tenho essa constatação. Fui dar publicidade a essa manifestação, já que eu não tinha compreensão, porque ainda muito me resta para caminhar, o tempo que ele assim determinar. E testifico, o filho de um presidente, como todos os outros, na missão de um grande homem, que se ajoelha e testifica que é perdoando que se é perdoado. Entenda você, pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, a misericórdia é dele. Os crimes, o planeta inteiro chancelou, está chancelado pela tutela e curatela de todos os membros diplomáticos do planeta, o planeta inteiro testifica o crime cometido na República Federativa do Brasil, 17 narco-estados da América do Sul, da América Central, do Caribe. E vocês daqui dando ordens ao planeta, cobrando por isto, em palestras de $500 mil por palestra, para cada um. Assumiram vários protocolos para estabelecer o crime. Então o planeta inteiro sabe e conhece cada um esta é a verdade, porque sabendo disso, não é comigo, deixa pra lá, você condena o restante. Quando alguém é levado à justiça, um deles está contra você, porque tudo ele quer se justificar, mas ele não é Deus. Mas se ele falasse com Deus, se ele chegasse e dissesse, eu estou arrependido, quero me remir dos meus pecados, quero me remir, eu roubei, eu menti, eu caluniei, eu usei o nome do Todo-Poderoso em vão. Ele existe. Aproveite esta dica. Ele existe. Então eu quero, Senhor, Yahushua Ahom Merushaim, a tua misericórdia, Senhor. Muitos serão levados ao calabouço, porque ainda tem
que ter a sua maturidade para salvar as suas almas. E leva para os céus as almas que mais precisem. Entendam? Estamos numa outra era. Eles não queriam esta janela da internet. Não! Não queriam ver você que nunca bateu, nunca cuspiu, nunca crucificou o Todo-Poderoso. Como era a morte mais comum à época, a crucifixão. E estão querendo tirar outras benesses da humanidade por simples avareza, roubo, olho gordo, inveja, maldade, negação da existência do Todo-Poderoso que criou tudo isto. Tudo que existe e o que não existe também. Porque ele traz a existência. Está determinada a intervenção no narco-estado Brasil pelas tropas da OTAN. Ela determinou que nenhum país da Europa, nenhum país que tem tratado com a OTAN, com a NATO, com o Pentágono, com o Comando Sul, em 196 países, faça negócios com o Brasil. Porque todo negócio que é feito, ele é adquirido ao espólio de querer implantar uma nova forma administrativa no planeta. Pela China, pela Rússia. Roubam em todas as plataformas de pagamento. Mais de 700 bilhões. Sabe qual foi a resposta do Banco Central? Deixa continuar a empresa que roubou 700 bilhões tirados dos bancos domésticos para as contas Pix e as contas Pix para os bancos domésticos, para pagar telefone, luz, gás. Entende? Isto sempre existiu. Desde 1988. Foi descoberto em 1997. A investigação foi até 2017. De 1997 até 2017, investigando esta organização de filho da puta! E chegamos a todos. E os que o sucederam. Seus netos. Vivem disto. Da exploração do planeta. Então a evolução do Todo-Poderoso, ele ensina a humanidade. Você tem o livre-arbítrio. O sujeito diz, por que morrem criancinhas? Por que tanta maldade? Por que isso, por que aquilo? Deus não existe. Deus existe. Ele te deu livre-arbítrio. Você decide o que você vai fazer com tua mão. Vai apertar uma metralhadora, vai usar um bisturi, vai... Tudo é bom quando é bem intencionado. Estamos bem intencionados! E vocês mal intencionados. Mas não, diga onde está o defeito. Olha só o caput, o título. Benfeitorias para a humanidade dos mais carentes. É maravilhoso o título, o caput. E o que vem a seguir? Arrecadar dinheiro. E esse dinheiro é feito o quê?
O mundo inteiro os condenou, Supremo Tribunal Federal. Está tudo anulado. Demoraram muito com a anistia. Querem condenar para anistiar. Tem gente morrendo nos presídios, seus filhos da puta! Está determinado. Não há forma. Estamos em guerra mundial nuclear. Seus filhos da puta. E eles estão aqui, seus filhos da puta. Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Estado Islâmico, Europa toda, os xiitas, se levantaram todos, são tribos. Falou, eu fico com Copacabana, Ipanema, Leblon. Eu fico com a Tijuca. A intenção é bomba na pau, é uma bomba líquida. Parece suco de pera. Aí quando explode, pega fogo em tudo. Ele quer que explodam 2.300.000 favelas. Esse filho da puta que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e a puta que o pariu. E quem estiver com ele, seus filhos da puta. Estamos em guerra! Estamos indo aí para prender todos vocês, seus filhos da puta! Tiro, porrada e bomba! Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail. oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix é meu CPF 510-466-44734. Meu Pix é meu telefone celular, WhatsApp 5521-99742-0789. Eu tenho certeza, ciente, eu sou o que sou, eu sou o que sou, não preciso de reconhecimento de ninguém mais. E muito aprender todos os dias. Eis-me aqui, Yahushua HaMashiach. Yahushua. Hashem. Allah Akbar. Super Allah. Estamos todos juntos contra vocês, filhos da puta. Xi Jinping, tu já não é mais porra nenhuma. Tá demitido. Putin, tu já foi pro cacete. Irani Sharmuta, Ali Khamenei, vai pra puta que te pariu. Excomungado! Mentiroso! Predador do ventre muçulmano! Finalize isto, por favor.
Amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Hoje, dia 10 de setembro do ano de 2025. Nesse momento, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapon. Na sequência, as matérias, aquelas matérias que sempre, todos os dias, o juiz Oscar Aníbal Chapon envia para o mestre Dinho as matérias de cada dia, matérias de utilidades públicas, nacional e internacional. Vamos agora assistir as matérias no nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui temos Michael Schellenberger, fundador de uma publicação com quase 2 milhões de leitores e assinantes. Michael, muito obrigado. Por que você não começa? Obrigado a todos. Ele está longe do microfone, não conseguimos escutar ele muito bem. Ele pergunta sobre a situação na Europa e no Brasil, não só sobre censura, mas também sobre eleições. Estamos vendo agora em vários países da Europa que muitos candidatos estão sendo impedidos de competir nas eleições e está tendo muitas preocupações agora com o presidente Bolsonaro. Tudo isso está vindo no contexto de um aumento de censura em plataformas americanas e censura a americanos. Eu estou pessoalmente sob investigação criminal no Brasil, junto com alguns colegas, por publicar os Twitter Files. O presidente está considerando algumas ações que possam, em relação à convicção que pode acabar com a candidatura de Bolsonaro. E estamos vendo também um candidato na Americana com investigações contra ele, falando que ele adora o Senhor dos Anéis e é por isso que ele é um extremista. Se você puder adereçar isso, muito obrigado por estar aqui. Eu sou muito grato pelo que a administração do Trump está fazendo pela liberdade de expressão no exterior. Sim, Michael, muito obrigado. A liberdade de expressão é provavelmente a questão mais importante do nosso tempo. Ela está na nossa construção e o presidente acredita muito nisso e ele mesmo enfrentou muita censura antes de voltar aqui ao Salão Oval em Washington e ele leva isso muito a sério e eu sei que o vice-presidente também e todo o governo Trump, e é por isso que nós vamos tomar ações significativas em relação ao Brasil, tanto em termos de sanções e também em tarifas para vários países em volta do mundo. E muitos países ao redor do mundo agora estão punindo seus cidadãos assim, e dessa forma, enquanto o presidente está alavancando os Estados Unidos para proteger nossos interesses no exterior, ele também está garantindo que a liberdade de expressão esteja presente nos Estados Unidos. Então, eu não tenho nenhuma ação adicional para te falar hoje, mas eu posso te dizer que essa é uma prioridade para esse governo e o presidente irá usar toda a glória econômica e militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. Explosão em Brasília. Alexandre de Moraes pode ser preso a qualquer momento por agentes federais dos Estados Unidos. Fontes internas revelaram à grande mídia. Realmente ele pode ser preso. Já sancionado, Moraes acreditava que poderia anular os efeitos aqui no Brasil. Chegou a se reunir com donos de bancos para tentar intimidar o sistema financeiro, mas nada funcionou. Seu poder desmoronou diante de todos quando viu suas contas e cartões sendo cancelados. Fontes internas revelam que ele chegou a pedir até um simples cartão Elo e foi recusado. O detalhe mais constrangedor: Moraes teria se sentido profundamente humilhado ao ver que não mandava mais em nada. Enquanto isso, fontes em Brasília falam em pânico nos bastidores. Moraes estaria evitando holofotes, cancelando agendas e até cogitando se esconder fora do país. E a pergunta que não cala: será que Moraes vai escapar? Ou será que será o primeiro juiz brasileiro a cair pelas mãos dos Estados Unidos? Rodrigo Pacheco segurou todas as coisas de Alexandre de Moraes, foi conivente com tudo que viu, vivia no gabinete de Alexandre de Moraes, sabe? Ele chegava no Tribunal Supremo Eleitoral parecendo um chefe de Estado, em seu carro, escoltado por 2 à frente e 2 atrás, com highlights de praticamente sirenes sonando. Pacheco. Ele ia muito lá. E assim, estava sempre por lá.
Enquanto eu via isso, eu acredito que o senhor vê hoje como ele age, é claro, evidente que talvez ele tenha sido feito isso com a intenção de se tornar um ministro do Supremo Tribunal Federal, que a gente já ouvia isso no Tribunal Superior Eleitoral, que esse era o anseio, que esse era o desejo dele, tanto que um dos juízes que estavam no gabinete de Alexandre de Moraes, Rodrigo Pessoa, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, um juiz federal, ele foi colocado, até onde eu ouvi, até onde eu sei, pelo Pacheco, ele foi indicado pelo Pacheco no gabinete de Moraes. Essa é a informação que eu tive. Agora, justamente no momento de maior tensão entre Brasil e Estados Unidos, com o julgamento de Jair Messias Bolsonaro, e no momento em que Donald Trump declarou guerra contra o narcotráfico, enviando navios de guerra, submarinos, caças e quase 7.000 soldados para o Caribe, Lula teve a brilhante ideia de fazer um evento na Amazônia e convidar o seu amigo Gustavo Petro, um dos maiores narcotraficantes da América Latina e grande defensor do comércio de cocaína. E esse foi o discurso de Gustavo Petro nesse evento, ao lado de Lula, no mesmo palco. Olha só. Amanhã, se a cocaína fosse legalizada no mundo, não haveria essa destruição da selva amazônica. Esse é um tema de discussão. A América Latina também deveria discutir sem temor, sem constrangimento, sem vergonha de discutir, porque é como se nós fôssemos criminosos e estamos agachando a cabeça para uma política feita em Nova York, uma política fracassada. Qual é a demonstração do fracasso? Os gringos agora estão usando o fentanil e morrem aos milhares, e quando era cocaína morriam muito menos, e quando era maconha menos ainda. En Australia ya hay 50.000 yihadistas esperando la orden para tomar el poder del país. 2. En Inglaterra lo mismo. 3. En Francia lo mismo. 4. En España lo mismo. Y en otros países de Europa. Está ya todo así listo ya, digamos. En pocas palabras. Pessoal, urgente breaking news. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, acaba de revogar todos os vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seus aliados, como ele escreveu, e essa revogação estende aos familiares. Ele acabou de postar na rede X a seguinte mensagem: POTUS, que é President of the United States, presidente dos Estados Unidos, deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados da corte, bem como de seus familiares próximos, com efeito imediato.
Pelas minhas apurações aqui, pessoal, isso é só o começo. Essa notícia já está correndo aqui nos Estados Unidos. Hoje, o que Alexandre de Moraes fez com o presidente Bolsonaro foi uma declaração de guerra, uma vez que na peça do Alexandre de Moraes ele citou as cartas do presidente Donald Trump enviadas a Jair Bolsonaro. Então apertem os cintos, porque parece que o fim de semana promete. Qualquer coisa eu volto aqui com vocês. O momento que nós tanto temíamos, mas que sabíamos que viria a acontecer invariavelmente nesse governo, aconteceu. Sim, está aí. O governo está desesperadamente tentando esconder o colapso econômico, né? O caixa caiu, o dinheiro acabou, o governo quebrou. E no início eles falavam que não teriam dinheiro para pagar as contas básicas em 2027. Um tempo depois já passou para 2026. Agora já está acontecendo. O que eu vou mostrar para vocês são pontos cruciais do governo, da nossa sociedade, serviços que são imprescindíveis e que já não estão recebendo dinheiro, estão prestes a parar. Você vai se assustar com o que eu vou te mostrar aqui agora. O primeiro é esse aqui, ó. SAMU pode entrar em colapso por falta de repasse adequado do governo federal, alerta consórcio. O que é o SAMU, gente? Quando há um acidente, a pessoa precisa de uma emergência, ser levada ao hospital, uma pessoa caiu de uma árvore, teve um acidente de carro, você liga para SAMU, que é o serviço público de ambulâncias, né, de atendimento emergencial. Não está recebendo verba. A SAMUs do Brasil não está recebendo dinheiro público, não está conseguindo colocar gasolina, não está pagando sua folha de pagamento. Segundo o SISU, valores são insuficientes, o que podem comprometer a compra de insumos e equipamentos para os atendimentos. E aqui a reportagem. Garanto que esse aqui vai assustar muita gente. Vamos lá. Cadê? Aqui, ó. Polícia Federal. Com contingenciamento, Polícia Federal ameaça parar operações. Policiais federais falam em calote e reclamam de demora das diárias. A Polícia Federal agora está ameaçando parar as suas operações. Infelizmente eu acho que as velhinhas e pessoas inocentes não vão ser presas mais por suas palavras. Mas de qualquer forma, é a Polícia Federal que está ameaçando que vai ter que parar suas operações. Ameaça. Gente, isso porque o dinheiro não está sendo repassado. E por que o dinheiro não está sendo repassado? Porque eles não têm. O pouco dinheiro que o governo tem, ele está usando, entregando para o Sidônio, para fazer campanha, né, comprando a imprensa, a Globo e vários veículos de divulgação para tentar melhorar a rejeição do Lula. Aí eu vou mostrar o próximo para vocês. Bueno, atención venezolanos dentro y fuera de Venezuela. Lo que está pasando en estos momentos en Venezuela es gravísimo. Atención, que el mundo se entere. Atención urgente para todos los venezolanos, tanto los que están adentro como los que están afuera. Escuchen. Y esto es muy en serio. Y hablo sobre la nueva ley que impuso Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional Chavista, Oído al Tambor. Oído. Es muy importante difundir este mensaje, ya que con esto preparan el golpe final Venezuela. Hoy, el régimen de Nicolás Maduro acaba de aprobar una de las leyes más brutales jamás vistos en nuestro continente, que insólitamente ha apodado la ley contra el fascismo, cuando todos sabemos que ellos han sido los más grandes fascistas de Latinoamérica. ¿Y acaso no del mundo? Nombraré alguno de los artículos macabro, por así llamarlo, y así que escuchen muy bien. Artículo 4. Se prohíbe el pensamiento neoliberal y conservador en todo el país. Artículo 9. Se propone la censura total de las redes sociales para quienes dañen la imagen del gobierno. Ojo con esta, que era peligrosa. Artículo 12. Se prohíbe todo tipo de reuniones y manifestaciones pacíficas contra el gobierno, o sea, solo pueden manifestar ellos, más nadie. Artículo 14 a 17. Disolución total de la sociedad civil. Se prohíbe los partidos políticos que el régimen considere como fascista, o sea, ellos eligen los partidos, no el CNE. Artículo 18. Dictadura. Se creará una alta comisión contra el fascismo. Opositores quiere decir dirigida por militantes chavistas para juzgar a la sociedad civil.
Estos son los más peligrosos artículos impuestos jamás por un país. Qué lástima a mi país. Así que escuchen de paso. Esta persona que incumpla alguno de los 30... Segundo a coluna publicada pelo jornal americano Wall Street Journal, tanto Alexandre de Moraes quanto o Supremo Tribunal Federal estão dando um golpe de Estado no Brasil. Essa publicação foi assinada por Mary Anastasia O'Grady. Traz críticas contundentes ao ministro, afirmando que o mesmo tem censurado opositores, ordenado prisões e conduzido inquéritos sem qualquer controle institucional. Esse texto compara ainda a atuação de Moraes às estratégias utilizadas por ditadores do século XXI, que, segundo essa coluna, não tomam o poder por golpes militares, mas copiam Hugo Chávez, consolidando o controle sobre instituições democráticas enquanto estão populares, para depois prender adversários ou então forçá-los ao exílio. Por fim, o Wall Street Journal afirmou que o caminho para a ditadura no Brasil começou em 2019, quando o STF alegou ser alvo de ameaças e abriu o chamado Inquérito das Fake News, no qual Moraes é acusado de vigiar as redes sociais, criminalizar opiniões e prender críticos do tribunal. Os Estados Unidos ameaçaram desligar o GPS do Brasil. Para contextualizar, o Brasil depende integralmente de um sistema que não é nosso. O GPS é americano. Foi criado pelo Exército dos Estados Unidos e eles podem restringir ou interromper o sinal quando desejarem. Se isso acontecer, o Brasil sentirá os efeitos imediatamente. Uber parariam entregas, aviões e navios ficariam sem rota, pois tudo isso depende da precisão do tempo que o GPS fornece. A agricultura também sofreria consequências. Colheitadeiras e tratores que utilizam sinal de GPS não funcionariam inicialmente. Se os Estados Unidos confirmarem a desativação do GPS no Brasil, ainda não ficaríamos totalmente no escuro. Teríamos alternativas com satélites de outros países, como a Rússia com o sistema GLONASS, a China com o sistema Beidou e toda a Europa com o sistema Galileu. Porém, ainda somos totalmente dependentes do GPS americano. E se eles realmente desativarem, você acha que o Brasil estaria preparado? Quero só deixar ainda mais claro para aqueles que não perceberam a fraude processual, e aqui eu falo como senador, mas também como advogado que sou. Primeiro, Moraes identificava o seu alvo. Depois, ele atirava. Ele soltava decisões restritivas, busca apreensão, entre outras. E só depois eram instruídos os processos para embasar aquelas decisões tomadas. Isso é uma clara desvirtuação do devido processo legal. Qualquer advogado, qualquer estudante de direito, e sabe-se lá por que não a OAB até agora parou para se debruçar sobre isso, que a perícia comprova. No processo, no devido processo legal, primeiro se instrui o processo e depois se submete à decisão do juiz. Nada do que foi feito por Alexandre de Moraes, no caso dos empresários e nos outros casos que se repetem, inclusive hoje, o julgamento do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro identificou-se o alvo e depois das medidas restritivas se confeccionou os documentos, as provas, ou se elaborou, melhor dizendo, uma narrativa para justificar as ações que ele previamente já havia decidido por vontade própria e por revanche. Essa é a fraude processual. Admira-me um ministro do STF praticá-la, quem deveria resguardar a nossa Constituição. Isso é muito grave o que acontece e que deve, por isso, ser investigado na Vaza Toga e por denúncia dos senadores, liderado do senador Flávio, à PGR e a todos os ministros do STF. Pessoal, acabou de sair aqui no perfil da parte ocidental do Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, o State Department, e acabou de ser replicado em português pela Embaixada Norte-Americana a seguinte resposta. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém de severas consequências de descumpri-la. Cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele, Moraes. Já cidadãos de outros países devem agir com cautela. Quem oferece apoio material, ouviu Flávio Dino, a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções.
como tudo que sempre aconteceu até agora, primeiro Western Hemisphere, né, a parte ocidental tuita, depois a embaixada americana e depois vem o resultado. Pode ter certeza, essa ação de hoje não vai ficar sem resposta. Mas o Lorival traz uma apuração importante. O governo Donald Trump estaria preparando novas medidas contra o Brasil. Que informação é essa, Lorival? Nesta tarde de segunda-feira, em Washington, a sensação de fontes minhas era de que é iminente a adoção de sanções contra o Banco do Brasil. É claro que o Trump pode mudar de ideia, a coisa é concentrada muito nas mãos dele. Naturalmente, seria uma decisão do Tesouro americano. No passado, outros bancos foram multados, né, pelos Estados Unidos por violar regras relacionadas com países sancionados. Então, o BNP Paribas francês teve a maior multa, que foi de 9 bilhões de dólares, e outros bancos também sofreram esse tipo de multa. Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Sem Rodeios nesta segunda-feira. Sempre uma alegria receber cada um de vocês. Temos muitos assuntos para tratar aqui hoje, convidados especiais, parlamentares que vão falar das manifestações de ontem e também nosso time de excelência aí de comentaristas. Vão contando de onde estão nos acompanhando, deixando o like, que é bem importante para a gente, tá bom? Vamos dar boa tarde para ele. Boa tarde, Frederico Juncker. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os amigos da Gazeta do Povo. Boa, Fred. Vou aproveitar e dar boa tarde também para Rodrigo Constantino. Boa tarde, Rodrigo Constantino. Sempre muito bom recebê-lo aqui no Sem Rodeios. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fred. Toda a audiência. Vamos nessa. Boa. Olha, inclusive tem coluna do Constantino na Gazeta do Povo. Pedi para o nosso querido Vitor Kunz eu colocar aqui na tela, ó. Anistia já, o recado das ruas. Nossas colunas são exclusivas para assinantes da Gazeta do Povo, então fica o convite também para vocês assinarem a Gazeta do Povo, todas as informações aqui embaixo. Consta. Então, um grande recado das ruas foi a anistia, né? A gente sentiu, a gente que esteve ali nas ruas, ficou muito evidente, assim, né? Esse pedido urgente pela anistia é a principal pauta no momento e queria saber também, você estando aí nos Estados Unidos, esse recado chegou claramente aí fora também? Chegou sim, os americanos, as autoridades e aquelas pessoas próximas do próprio Trump estão muito atentas ao que acontece no Brasil e foi um grande acontecimento, né? Na nossa data de independência, aí, aniversário da independência, o povo lotou as ruas, temos que reconhecer que tinha muita gente, levaram bandeiras dos Estados Unidos, que gerou uma certa controvérsia oportunista por parte da esquerda que impunha bandeiras do Hamas ou da Palestina, ou de Cuba, mas de repente viram como algum ponto contraditório da direita, né? Usar a bandeira dos Estados Unidos. Ninguém ali estava pedindo para substituir nada pela bandeira do Brasil, pelo contrário, um mar de verde e amarelo empunhando a bandeira dos Estados Unidos como gratidão pelo que tem feito o governo americano para libertar o povo brasileiro, né? Então, acho que eles viram sim, notaram, anotaram, né? E o recado foi dado. A pauta tinha basicamente 3 coisas que a gente ouviu com muita frequência, né? Fora Lula, fora Moraes, com mais frequência ainda, e anistia. E eu acho que as 3 giram em torno do mesmo tema central, que é o resgate da democracia brasileira, né? Anistiar preso político, porque é incondizente com uma democracia. Nós temos presos políticos no Brasil hoje, e entre eles, na iminência de ser definitivamente preso, já está parcialmente preso, Jair Bolsonaro. O fora Lula, porque é o consórcio PT-STF que tem governado o país, usurpou o poder, né? O Lula foi retirado da prisão, considerado elegível por um malabarismo e venceu as eleições, segundo alguns ministros do STF, por mérito do próprio STF. Não fossem eles, o Lula não estaria lá, né? E o Alexandre de Moraes, porque virou realmente o maior ícone desse regime autoritário que tomou de assalto o Brasil. Então, as 3 coisas andam em conjunto, né? Você tem que anistiar os presos políticos, tentar derrubar o Lula e fazer o impeachment do Alexandre de Moraes para poder ter um mínimo aí de resgate da democracia brasileira novamente. A ajuda da cavalaria americana vem bem a calhar nesse momento para isso. Não vai resolver os nossos problemas sem a participação popular, sem o próprio povo brasileiro assumir as rédeas do seu destino. Daí a importância de ir para as ruas, e o povo foi, né?
mas não vejo nenhum problema em reconhecer a ajuda que está vindo dos Estados Unidos, daí também a bandeira americana está no meio de tanto verde e amarelo como um reconhecimento disso. Então, acho que foi um dia importante, foi um dia que deixou claro esse recado das ruas, ainda mais, Mari, em contraponto ao que tivemos da esquerda radical, que tentou fazer uma manifestação lá do Grito dos Excluídos, e estavam tantas pessoas excluídas que não tinha ninguém, né? E também o evento oficial do próprio governo, que estava às moscas também. É um 7 de setembro xoxo, né? Sem vida, sem povo, então nem os ministros do Supremo foram, né? Então foi um fiasco total o evento oficial do Lula. Acho que o recado e o contraste chamou muito mais atenção ainda para o recado. O recado ficou bem claro. É hora de anistiar nossos presos políticos e começar o resgate da democracia brasileira. Ótimo, Consta, já voltamos contigo. Agora, Fred, outra questão que é importante a gente destacar sobre ontem, né? Achei legal que o Consta falou isso do Grito dos Excluídos, estava todo mundo excluído dessa manifestação vazia da esquerda. Isso chegou também, né, até os veículos de comunicação aqui do Brasil, que normalmente deixavam, né, passavam pano aí para esses movimentos, ou não gostavam de deixar em evidência a força da direita, dessa vez destacaram, e alguns veículos internacionais também. Outra questão envolvendo as manifestações foi a participação do Tarcísio, dessa vez mais incisivo, que incomodou até o ministro Gilmar Mendes, né? Pois é, Mari. Primeiro, em relação a esse ponto da quantidade de pessoas nas manifestações, você vê como a imprensa vai moldando a narrativa conforme é do interesse, né, e segundo a visão ideológica da grande imprensa, porque eles que sempre reforçam, olha como estavam, né, os atos estavam esvaziados, sempre querendo diminuir o número de pessoas presentes. E como teve, em paralelo, esses atos da esquerda, esse grito dos excluídos, aí eles não deram tanto destaque, porque ficava evidente que as manifestações organizadas pela direita tinham uma presença muitas vezes superior àquelas da esquerda. Então você vê como eles vão, né, manipulando a percepção do público. E agora que ficou evidente muito mais pessoas apoiando a anistia, em prol do impeachment do ministro Alexandre de Moraes nas ruas do Brasil, e na mesma data, a esquerda, inclusive, fazendo um pedido que os militantes fossem com verde e amarelo, e nem isso eles conseguiram, que você pegava as fotos das poucas pessoas que estavam ali presentes, obviamente com a camiseta vermelha, né, que é a cor que eles adoram usar, né, e divulgar. Mas em relação ao governador Tarcísio de Freitas, Mário, acho que cabe destacar que, inclusive, né, uma brincadeira que a gente estava fazendo aqui nos bastidores, que parece que ele ouviu eu falando na semana passada, né, Mari? Ele me ouviu falando na semana passada porque eu tinha falado justamente que o governador Tarcísio de Freitas, nos vários atos que foram até aqui realizados para tratar da questão da anistia, ele sempre havia assumido um discurso acanhado, tímido, fazia e direcionava críticas ao PT, ao Lula, as políticas desastrosas do governo Lula, e muito timidamente se referia ao ministro Alexandre de Moraes ou aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos uma mudança de postura na semana passada, quando ele vai até Brasília, no dia do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais réus da suposta trama golpista, vai conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que é do mesmo partido que ele, Tarcísio, Republicanos, para tratar do avanço do PL da anistia dentro da casa, já que já haviam sido recolhidas as assinaturas desde abril, para que aquele requerimento de urgência avançasse e essa questão pudesse ser apreciada pelo plenário, mas o presidente da casa, Hugo Mota, tem se recusado a pautar o PL de anistia. Então, a gente teve essa mudança de postura do governador na semana passada, quando ele se dirige a Brasília para convencer o Hugo Mota a pautar o PL de anistia, tanto assim que tivemos um aumento do apoio a essa causa, com o desembarque dos partidos União Brasil e Progressistas da base do governo Lula, eles que se somam aos esforços para o avanço da anistia. Temos aí o PL, o Novo, União Brasil, Progressistas e também as próprias bancadas do PSD e Republicanos, que na sua maioria também apoiam o PL da anistia. Temos aí quase 292 votos favoráveis à anistia. E para além disso, esse discurso que ele fez ontem, um discurso
que subiu um pouco o tom. Ainda não me parece que seria o tom adequado à gravidade das coisas que passamos no Brasil, mas ele não se furtou a mencionar expressamente o nome do ministro Alexandre de Moraes, dizendo, né, dos atos abusivos e ilegais que vêm sendo praticados pelo ministro, e abro aspas aqui a frase do Tarcísio, ele diz o seguinte: olha, ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo neste país. Nós não vamos aceitar a ditadura de um poder sobre o outro. É isso que precisamos fazer, é isso que nós precisamos defender. Chega do abuso, chega. Ainda que seja meio tardia essa declaração, mas importante é que trazer o governador Tarcísio, sabe, governador do principal estado do país, mais populoso, e é um esforço aí que se soma, porque, de fato, as participações do governador Tarcísio nos últimos atos deixavam a desejar, discurso acanhado, tímido, e você vê uma mudança de postura que me parece... Você vê o governador Tarcísio entrando de fato agora na causa da anistia para que esse tema avance tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, uma mudança de postura importante, e me parece que o governador Tarcísio inclusive tem que ser mais pressionado para que aumente aí o tom das suas manifestações e que possa, né, junto hoje da sua força política, ele que tem inclusive o Kassab como secretário de governo, Kassab que é presidente nacional do PSD, ele, membro do Republicanos, o presidente da Câmara dos Deputados é do Republicanos, ele tem ali, dentro do governo de São Paulo, um instrumento para também exercer pressão sobre os deputados e senadores para que o PL da anistia finalmente avance e seja votado e nós tenhamos aí um mínimo da legalidade restaurada no nosso país para que cessem as injustiças praticadas contra os réus do 8 de janeiro, tanto sofrimento causado a essas famílias, a esses réus, e essa pauta, como você bem disse, Maria, é a pauta hoje mais importante do país, e importante que ela avance. E esse discurso do Tarcísio chega em boa hora para se somar a esses esforços, né? Ele também estavam presentes ali o governador Jorginho de Mello, de Santa Catarina, que esteve presente também nos outros eventos, o próprio governador Romeu Zema, de Minas Gerais, e no Rio de Janeiro o governador Cláudio Castro também esteve presente no ato do Rio. Então você vê aí os esforços se somando e, como o Constantino bem falou, você vê a imprensa internacional repercutindo esses atos, várias pessoas próximas ao Trump, dentre eles o Jason Miller, um dos assessores mais próximos do Trump, repercutiu esses atos nas suas redes sociais. Então o mundo olha para o Brasil com bons olhos e para a causa da anistia com bons olhos, e me parece que vamos aí criando as condições para que finalmente o PL da anistia possa avançar, mas é aquela questão, se a população não ficar vigilante e fazer a pressão sobre deputados e senadores, com certeza a coisa, né, vai sempre se acomodando, e a gente precisa aí de uma pressão redobrada para que esse PL venha finalmente a ser votado na Câmara dos Deputados. Perfeito, Fred. Já vai chegar aqui Marco Antônio Costa, agora voltando com o Constantino. Consta, essa mudança aí de postura do Tarcísio, né? Eu lembro que ano passado eu estava cobrindo aqui no saudoso Entre Linhas especial de 7 de setembro, também as manifestações do ano passado, e houve muitas críticas em relação ao Tarcísio, que chegou lá com um discurso falando algo sobre questões técnicas, pontes e questões que não eram de principal interesse, né? Não eram pautas urgentes assim. E agora, dessa vez, a gente viu já uma mudança de postura mais incisivo. Como que você vê essa movimentação, nessa maior intensidade agora de Tarcísio nesse cenário? Eu vejo como muito saudável, né? Antes tarde do que nunca, na linha do que o Fred estava dizendo. Até ontem, basicamente, o Tarcísio estava indo na linha de que o diálogo é o melhor caminho, mesmo com Alexandre de Moraes, né? Não se bate nele, se junta a ele. O caminho é o diálogo. Ele deu várias declarações, inclusive lá no Gilmar Palusa, quando ele foi também, nesse evento aí do Convescote da turma do Gilmar Mendes, ele estava apostando muito nessa possibilidade do diálogo com alguém como Alexandre de Moraes. Pela primeira vez na vida eu vou concordar com o Lindbergh Farias, né? Ele cruzou o Rubicão. Sim, ele atravessou um limite que ele não tinha atravessado até então, que é mencionar por nome Alexandre de Moraes e chamá-lo de tirano, ou de responsável por uma tirania, né? A citação literal é essa, né? Ninguém mais aguenta a tirania de ministros como Alexandre de Moraes. Então, cruzou sim um Rubicão e acho muito bem-vindo. É evidente que ia haver um backlash, uma reação em cadeia, né, do sistema, porque como é que eu vejo a situação? Vamos dar um passo atrás
para entender melhor, né? O sistema quer expurgar a direita bolsonarista da política brasileira. Grosso modo, aí 40% a metade da população, dos eleitores. E quer voltar com o fenômeno do teatro das tesouras, onde alguém como Alckmin, que era um tucano conservador, fazia as vias de oposição ferrenha ao lulismo. Bom, desnecessário dizer que o Alckmin hoje é vice do Lula, né? O ladrão quer voltar à cena do crime, e ele optou por voltar junto e ainda voltou cantando a Internacional Socialista. Lula, Lula, e cantando a Internacional Socialista ao lado dos petistas comunistas. Então, a farsa ficou escancarada. Ninguém mais acredita em PSDB, em tucano, como oposição ao PT, né? Mas o sistema está querendo retomar exatamente esse momento, esse status quo ante, né? É como se não tivesse tido aí o despertar de uma parcela significativa da população brasileira, que acompanha aqui programas como Sem Rodeio e está muito mais antenada hoje em dia no que está acontecendo. Então eles querem o resgate do fenômeno da direita permitida. Um Eduardo Leite da vida, que nem direita né? Alguém assim, palatável, controlável e que não ouse desafiar as vacas sagradas do sistema, ou seja, não vá colocar em risco, né, a própria premissa de que o STF, nessa composição atual, é o grande guardião da democracia, salvou a democracia de uma ameaça golpista. Para você ser aceito pelo sistema, você tem que jogar esse joguinho. E o Tarcísio, até então, ele tinha aceitado, com alguma ambiguidade, porque ele ia no evento, se mostrava leal a Bolsonaro, mas nos discursos ele nunca ousava cruzar uma linha, porque ele ficava ali como aquele moderado, o bolsonarista que não é muito bolsonarista e come com talher de prata, né? Então ele era aceito pelas rodas do sistema, pela turminha toda dos jornalistas, do próprio STF. Quando ele vai lá e sobe o tom, como governador do estado mais importante, mais rico do país, né? Ele, em primeiro lugar, ele faz um statement muito importante, que antes tarde do que nunca, que é necessário. Muita gente fala, não, ele tem que governar o Estado, ele não tem que se meter nessas coisas. Eu discordo e eu discordava. Ele, como governador do Estado mais importante do país, ele tem a obrigação moral, na minha opinião, de se manifestar com clareza sobre o maior problema do Brasil hoje. Não adianta nada você fingir que tem premissas ali de normalidade institucional e vai ter uma eleição normal ano que vem, enquanto tem o STF perseguindo não só Bolsonaro, como vários outros direitistas. Então, não cola essa de governadores ficarem apenas focando ali na sua gestão eficiente e não entrarem nessa briga, né? Eles têm uma obrigação moral, na minha opinião, de se manifestar em relação ao maior problema do Brasil hoje. Não temos mais uma democracia que mereça esse nome. E eles estão pensando em disputar a eleição ano que vem, fingindo que há uma normalidade, isso não cola. Então, ele se manifestou, o Zema já se manifestou também, o Caiado não muito, prefere dar uns prêmios aí para ministro do Supremo, mas enfim, os governadores têm que sair da zona do conforto. É importante essa adesão. É importante para dar também musculatura para os parlamentares que estão buscando a anistia pelo Congresso, né? Então, acho que o Tarcísio fez bem. Muita gente ainda desconfia dele na direita, né? Porque ele não é alguém que entra em dividido ideológico, ele mesmo fala isso. Ele é um tecnocrata, um gestor eficiente, trabalhou no governo Dilma, o Bolsonaro foi lá, viu o potencial, deu o ministério na mão dele, deu autonomia e ele fez o nome dele. Político e para o setor privado, porque as propostas que ele recebe são milionárias. Mas ele tem lá um espírito público, um espírito de lealdade ao Bolsonaro, isso ele tem, acredito, né? E ele está tocando lá a gestão do estado mais importante do país, com uma reeleição garantida. Então, nem sei se ele sai para presidente, né? E tem que combinar ainda com os russos. Mas, se ele quer os votos bolsonaristas, e se ele for realmente para presidente, né, ele não vai poder ficar bancando aquilo que o Estadão chama de direita. O Estadão chama de direita um sujeito acovardado que finge que tucanos são oposição ao PT e que finge que o STF vem agindo para salvar a democracia. E veja que esquizofrenia, né? O editorial do Estadão desse domingo, uma das coisas mais infames que eu já vi no jornalismo, né, vai lá e diz basicamente que o STF está sim atropelando várias prerrogativas e criando um sistema de exceção autoritário. Só que para perseguir o Bolsonaro está valendo. Depois que Bolsonaro for condenado e preso,
aí o STF tem que voltar à normalidade. É a peça mais podre que eu já vi de um editorial de jornal. Né? Quer dizer, eles estão admitindo, basicamente, que é preciso fazer vista grossa para destruir Bolsonaro e o bolsonarismo. E depois que voltar a estratégia das tesouras, vocês precisam praticar autocontenção e deixar um pouco a política de lado, que deixa que os tucanos e os petistas voltam a dar as cartas nessa seara. Né? É isso que o editorial está dizendo nas entrelinhas e nas linhas também. Salta aos olhos. Né? Então, de novo, o povo brasileiro não vai aceitar isso. Não está aceitando isso. E o Tarcísio precisa se posicionar. A pior coisa que existe para a eleição é o morno. Né? É acreditar nesses marqueteiros todos tucanos que ficam falando, não, você tem que falar para o centro e parecer moderado, refinado, que aí você consegue os votos do centro que vão definir. Os votos bolsonaristas já estão com você de qualquer forma, mesmo porque não vão ter quem votar. Cuidado com isso. É uma premissa otimista demais. Então, eu acho importante que o Tarcísio se manifeste, primeiro, por uma questão moral. Segundo, até mesmo do ponto de vista da estratégia eleitoral dele. Eu acho que ele tem que acenar a essa parcela significativa do povo que estava nas ruas, muita gente, né, representando muita gente. Ele não pode acreditar no Estadão e no Globo, senão ele está ferrado. Boa, Constância, já voltamos contigo. Agora, Marco Antônio Costa, boa tarde, seja bem-vindo ao Sem Rodeios de hoje. Boa tarde, Mari, Fred, Constantino, eu adoro ouvir o Constantino, é música para os meus ouvidos. E vocês aqui no Sem Rodeios também, parabéns pelo trabalho fenomenal de vocês. Vamos para mais uma semana, né? Vamos. E como que você acredita que deve ser esta semana, né, de julgamentos e tudo mais, inclusive amanhã de novas revelações por parte do ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Talhaferro, ele vai para a Câmara, a gente deve ter novas revelações importantes aí, e depois, né, tudo isso impulsionado pelas manifestações desse domingo. Como é que você viu essas manifestações, estando lá, acompanhando, vendo gente de perto, como isso deve impactar nessa semana que começamos hoje? Eu fico muito, muito feliz de ver o pessoal se reunindo no 7 de setembro. Aqui na Praça da Liberdade foi incrível. Nós, com a revista Timeline, com o Te Atualizei, a gente veiculou pelo Fio Diário também a manifestação, fez uma cobertura muito eficiente, né, de todos os momentos, com entrevista. Foi um negócio inédito e acho que isso mostra muito sobre o nosso estado de espírito. Depois de tantas desilusões, depois de tantas dificuldades com a manutenção das declarações abjetas, absurdas e horrendas dos ministros do STF em tempo real, aspas, rebatendo Tarcísio, rebatendo manifestação, rebatendo a expressão do povo na rua, que é o que o Barroso está fazendo agora também, eles estão se colocando contra o povo. Os ministros do STF, abertamente. Antes não era tão abertamente assim. Estava meio cifrado, era meio... Não, agora sim, é abertamente. É abertamente contra qualquer iniciativa popular, qualquer manifestação livre, contanto que seja óbvio do que eles chamam de extrema direita radical, direita bolsonarista. E eu acho que a gente tem que agora entrar em um novo estágio de compreensão da realidade e de resiliência. Não podemos agora a gente, vamos lá, uma parte a direita é jovem, aquele papo, a direita é jovem, a direita é embrionária, a direita politicamente é embrionária. A direita culturalmente não existe. Então, se politicamente a direita hoje no Brasil é embrionária, não é mais, tem 5 anos o filho, 6, 7, ok. A gente tem que pensar na direita cultural, não na direita política. A única coisa que vai tirar a gente da sensação de desilusão, da falsa expectativa, da esperança falsamente fabricada e projetada é trabalho, é pegar o mesmo grupo de pessoas que estavam lá, na Paulista, no Rio de Janeiro, aqui em BH, lotando praças, e ter mais institutos, mais ONGs, mais entidades. Para cada entidade, para cada livro, para cada obra deles, tem que ter 3 nossas.
É um renascimento cultural mesmo que a gente precisa aqui. A gente precisa reviver. Eu vejo a fagulha e o povo muito sincero na expressão de dor e de... Mas ao mesmo tempo de... eu estou indignado, mesmo que doa, eu vou continuar indo para a rua. Porque outras janelas de oportunidade continuarão aparecendo. Eu espero, eu rezo para que tenha uma sanção secundária eficiente. Eu tenho falado muito sobre isso. A sanção secundária é a bigorna da realidade, porque a sinalização, que é a Magnitsky, não funcionou. Então, a bigorna da realidade tem que cair no meio do Banco do Brasil. Tem que cair no meio do Banco do Brasil. E se você ainda guarda dinheiro no Banco do Brasil, se você ainda é correntista lá, abre o olho só. Você quer ser o otário que ficou para trás? Ou você vai se precaver, você vai fazer um planejamento, você vai trabalhar com um pouquinho de logicidade e bom senso. E, ao mesmo tempo, fica aqui a crítica aberta para a CEO do Banco do Brasil, para o Conselho, como é que deixam, né, o banco se colocar nessa situação. Quer dizer, é uma galera delinquente, é uma galera radical. Por que a gente não pode perder a resiliência? Por que a gente tem que testar ainda mais a nossa paciência e pensar na direita não como, agora, só manifestação de domingos? São os institutos, são os empresários, é a rede criada. Que redes estão em processo de criação? Que redes estão sendo apresentadas neste momento como novas? Tem vários grupos surgindo. Que defendem liberdade de expressão. Agora é o seguinte, precisa organizar a nossa bagunça. A gente tem mais número. Numericamente, a gente é muito mais vantajoso do que eles. Mas eles estão infiltrados, eles estão completamente inseridos em todos os meios, mas em todos os meios que eles estão inseridos, nós estamos também. Não se enganem, nós estamos também. Em um numerário talvez ainda maior. Então, agora está na hora da gente usar a inteligência, usar a temperança, continuar cobrando aquilo que é justo e necessário, que é a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que agora já está na boca do povo, né? A gente viu esse processo de aquecimento para chegar no momento em que está todo mundo pedindo o impeachment e a prisão do Moraes com o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, que é algo que ele subtraiu de todos os perseguidos políticos. Porque todo ditador tem que subtrair. Todo ditador subtrai a lei. Ele age com base na vontade pessoal dele, na vontade íntima. O que move ele, o joie de vivre dele, é a perseguição. Então, o império da lei não existe. E a gente vai passar ainda por um grande e grave e solene processo de ressignificação do Estado de Direito no Brasil, em virtude de todo esse bando de delinquente que compõe PGR, Polícia Federal, TSE, Supremo Tribunal Federal. Essa galera maluca se juntou. Agora, o nosso papel aqui precisamos construir, né, no campo cultural o que a gente quer do Estado, o que a gente quer da relação entre Estado e cidadão. Porque do jeito que está, eu vejo ainda mais o regime se fechando nos próximos momentos. O Bolsonaro ele tem uma sentença que está muito clara para todo mundo qual que vai ser. Não precisa ser a mãe de Ná ou nenhum futurologista, mas ao mesmo tempo nós temos as sanções secundárias da Magnitsky, ou seja, é uma semana que é completamente imprevisível. O Supremo tem uma conta no Instagram que ele fica postando novidades sobre o julgamento, que é coisa de delinquente, eles continuam cometendo crime, e eles não mostram sinal de arrefecimento. Ou seja, quando não tem sinal de arrefecimento, a nossa postura tem que ser ainda mais dura e organizada. A rua não pode parar e não vai parar, e agora acho que a gente precisa pensar em como chegar no impeachment e também no dia seguinte, né? Qual é o símbolo que a gente está jogando, tirando da magistratura, tirando do órgão de cúpula do Poder Judiciário, o que significa a remoção desse símbolo, e nós temos a energia e a organização necessárias para fazer uma depuração total de um Estado excepcional que foi montado dentro da nossa República?
Marco, você mencionou aí de passagem uma fala ontem do ministro Alexandre de Moraes, né, em resposta ao discurso do Tarcísio na Paulista. E eu estava me recordando aqui do julgamento da DPF 153, quando o Supremo Tribunal Federal apreciou a revisão da lei de anistia de 1979, em que o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, nesse julgamento em 2010. Assim, a anistia é ato revestido de caráter eminentemente político e sua amplitude é definida de forma política. A competência extraordinária do Congresso Nacional para conceder a anistia foi inaugurada pela Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana. No tocante a um tema da anistia, lembro as lições de João Barbalho. Decretando a anistia, o Congresso Nacional exerce atribuição sua privativa de caráter eminentemente político e nenhum dos outros ramos do poder público tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência e motivos da lei promulgada consagrando tal medida, que é um ato solene de clemência autorizada por motivos de ordem superior. Como é que você vê essa declaração ontem do ministro Gilmar Mendes, dizendo que, eventualmente, que ali nas entrelinhas, ele disse que o Supremo pode vir a anular uma anistia aprovada pelo Congresso Nacional e esse voto do ministro Gilmar Mendes em 2010 reconhecendo que a anistia é um ato de soberania do parlamento? Eu acho muito legal, Fred, que você traz essas incongruências e contradições, porque você percebe que a gente está fora do eixo, completamente fora do eixo, quando as declarações anteriores dos ministros estão lá, incorporadas nos anais do Supremo Tribunal Federal, do plenário do Supremo Tribunal Federal, e também declarações, às vezes, públicas que esses caras fazem, porque eles sempre tiveram uma predileção pelo microfone, né? Adoram morder microfone, dar pitaco, falar de política. Mas não é só isso, essa atitude em si é criminosa. A atitude em si é criminosa, é crime de responsabilidade. Querer morder microfone por aí, querer participar do flow, pô. Parece que ele tá, assim, é uma princesinha, o Gilmar Mendes é uma princesinha que quer participar do flow, para contar a história da vida dele. Sabe, essa galera sofre de uma egopatia, uma egolatria, que é um negócio nojento. Então, eu já abomino a entrevista em si. A postagem no X ainda mais. Quer dizer, assim, o cara, ele tá contribuindo para acabar com tudo que a gente entende por Estado de Direito. Lei, segurança jurídica, previsibilidade, postura de mafioso, tem. Pô, você assiste qualquer filme de mafioso, o Gilmar Mendes, ele tá lá na postura. Ele é o capo. Gilmar Mendes é o capo. Ele não tem vergonha de mostrar isso. Parece que ele se nutre disso. Da imagem de sapão, dono do pântano. Ele é o sapão, dono do pântano. E o que ele busca com isso? Mostrar força? Que bom, seu otário, seu imbecil. Você está mostrando força para o Marco Rubio. Boa queda de braço, vai fundo, visto já está cancelado, o que mais que você quer? O que mais que você quer? Você quer ser tratado como um ente radioativo? Não tem problema, não tem problema. Se depender do trabalho nosso de rua, nosso de denúncia, a sua postura, que não é só contraditória, porque antes algumas declarações suas eram de acordo com uma interpretação minimamente razoável da Constituição e da lei. Hoje, vocês viraram agentes repressores. Vocês viraram o regime, na verdade, que tem agentes repressores, espalhados por redações de CNN, Globo News. Vocês têm agentes informantes e repressores na Polícia Federal. Vocês têm agentes informantes espalhados. Vocês têm X9 em grupo de WhatsApp. Vocês têm X9 em grupo de WhatsApp. Então, a gente tem o dever moral de apontar para essa nojeira que vocês fizeram e fazer vocês serem esfregados na sujeira que vocês fizeram. Metaforicamente falando, vocês têm que cumprir todos os anos de cadeia. Todos os anos de cadeia. Todos os anos de cadeia. Todos vocês. Todos vocês. Você que é um policial federal que é bunda mole, covarde, irmão, a gente vai para cima de você também. Todo mundo do regime vai ser estudado, analisado, tem que ser feita a historiografia, o Tagliaferro tem que ser ouvido. Ele preferiu a gente entrevistá-lo amanhã. O advogado dele está colocando tudo que ele fala nos anais do Congresso Nacional. Tudo. Para ficar registrado.
O escândalo do Tagliaferro, a imprensa simplesmente se silenciou. A Gazeta do Povo, Revista Oeste, nós do Fio Diário falamos a respeito, o resto se silenciou. Todos os escândalos, na verdade, tudo é escandaloso. Não preciso aqui ficar repetindo. Do Daniel Silveira, a suspensão do X, ao gabinete montado com Tagliaferro, tudo é escandaloso e criminoso. O nosso problema é o seguinte, no meio dessa quantidade, dessa proliferação de escândalo, a gente não pode perder, né, a energia para continuar. Falando, nada adianta, porque os caras já chutaram balde. Eles já chutaram balde lá atrás, é que a gente está vendo agora o tamanho do rombo. Então, isso que a gente faz e que vocês fazem aqui na Gazeta é fundamental. Continuar expondo as contradições, porque todo ditador se contradiz, e daí a gente vê o que é a expressão da vontade real mesmo, e que vem do foro íntimo do cara. Você vê o discurso ridículo que ele faz, o post do Gilmar Mendes no X é um post que não tem nem pé nem cabeça, mas você já é bom porque tá respondendo? Tá respondendo? Até quando você vai responder? Porque a gente não vai parar de falar. Você vai ter energia para ficar respondendo isso durante quantos anos mais? Mas eu vou me aposentar. Não tem problema, a gente vai continuar indo atrás do que você fez. Você vai ter que pagar pelo que você fez. Você, o Alexandre, o Barroso. Então, eu acho fundamental a gente fazer esse trabalho também, e essa é onde a tecla que eu tenho mais batido hoje, de maneira organizada e com método científico, com publicação de tese, com análise historiográfica dessas contradições absurdas, mostrando claramente que eles fazem hoje uma interpretação à la volonté. Eles interpretam as coisas só para aniquilar um determinado grupo de pessoas. É essa a agenda hoje do Supremo Tribunal Federal. Boa, Marco. Se você tiver mais um tempinho, daqui a pouco eu já te chamo de volta. A gente só vai dar boa tarde para a Deltan Dallagnol, que está chegando aqui. Boa tarde, Deltan. Bem-vindo ao Sem Rodeios de hoje. Boa tarde, Mari, Fred. Boa tarde a todo mundo que está aqui acompanhando a Gazeta do Povo. Bom demais estar com vocês depois de um dia de uma manifestação linda na Paulista. Boa, Deltan. Daqui a pouco eu quero ouvir suas impressões aí também sobre as manifestações e quanto devem impactar aí nessa semana tão importante aqui no nosso país. A gente só vai receber também agora o senador Marcos Pontes. Boa tarde, senador. Seja bem-vindo aqui ao Sem Rodeios. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Fred. Boa tarde, Deltan. Eu vi aí também de passagem. E o Marco. É um prazer falar com vocês. Ótimo, senador. Conta pra gente, né, como o senhor viu as manifestações aí, a força dos pedidos do povo ontem nas ruas, principalmente pela anistia. Isso deve pressionar para que essa pauta tão importante, enfim, seja levada adiante, assim como outras pautas, como o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Olha, precisa e é muito importante essa pressão popular. Lembrando o seguinte, né, o ano que vem, 2026, nós temos eleições para deputados federais, eleições para senadores, 54 senadores. Então, essa pressão popular é importantíssima nesse momento, porque, olha, falar aqui meio, alguma decepção que eu tenho muitas vezes dentro do Senado, são aquelas pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Né? Você vê que eu fui candidato lá à presidência do Senado. Se eu tivesse ganho aquela eleição, né, nada disso estaria acontecendo, porque eu já tinha colocado, né, como eu falei muitas vezes lá no início do ano, né, eu já tinha colocado para votação, para apreciação do plenário, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a anistia era outro que estava na pauta também, e não pode esquecer também do foro privilegiado. Né? Nós temos uma sequência aí que é muito importante. E o apoio popular é extremamente importante, e sempre lembrar que o ano que vem tem eleição. E lembrar também que quando você tem um processo de impeachment, né, que você precisa de 54 votos no final do processo, essa votação pelo regimento é uma votação aberta. Né? E, aliás, na minha opinião, toda votação do Congresso, de forma geral, tinha que ser aberta para a população saber em que o seu representante está votando. Ótimo, senador. Vou passar para nosso querido Rodrigo Constantino fazer uma pergunta também para o senhor. Consta. Boa tarde, senador. Uma das grandes bandeiras dessa manifestação aí, nesse domingo, foi a questão da anistia. O escritor Victor Hugo, de Les Misérables, dizia que não há nada tão forte como uma ideia cuja hora é chegada. Eu acho que essa ideia da anistia está ganhando força. E a gente vê, pelo menos na Câmara,
que ela deve prosperar. Como é que o senhor enxerga quando chegar no Senado? O Senado sempre é um pouco mais delicado. O senhor vê com otimismo essa pauta lá? Boa tarde, Constantino. Bom te ver aí, cara. Bom te ver mesmo. E bem, né? Olha, o que acontece? A anistia na Câmara, como você falou, aparentemente ela tem um pouco mais de pressão. Ela aparentemente vai à frente. E tem que lembrar o seguinte, que tem que ser uma anistia ampla e restrita, né? Porque eu ouço muito papo ali de uma anistia light, tirando o presidente Bolsonaro, o que é errado, né? Não se pode fazer esse tipo de coisa. E quando chega no Senado, né, o que acontece? O Davi, já desde o início, ele tem falado que a anistia não é uma pauta importante. É sim uma pauta importante, a gente precisa pressionar, lembrar que a gente ficou lá em obstrução por causa dessas 3 pautas, a anistia, o foro e o impeachment do Moraes, e tem que ser colocado, né, e tem que passar. Né? De novo, aquela questão, pressão popular aí é muito importante, lembrando das eleições do ano que vem, mas eu já ouvi, não vi o texto ainda, né, mas eu já ouvi de um segundo texto pelo Davi Alcolumbre, trabalhando com o governo, entenda aí junto com o Moraes também, provavelmente, para que se coloque uma anistia que, na verdade, é uma redução de pena. Aí que eu falo o seguinte, a redução de pena de um crime que não existiu, isso não faz nenhum sentido. Né? A redução tem que ser para 0. Tem que ser realmente uma anistia real, né? E não redução de pena, porque eu não sou advogado, mas ninguém consegue me provar que aconteceu um golpe lá atrás. Que tipo de golpe é esse? Sem arma, sem qualquer organização. Eu não vi, dentro das provas que o pessoal mostra, eu não vi nada que pudesse me convencer, né, que houve esse golpe. Pelo contrário, eu ouvi lá com o Tagliaferro, né, e ele mostrou e mandou para a gente, eu estava ali na comissão, fiz algumas perguntas, depois a gente se juntou, nós, os senadores ali, com a advocacia do Senado, para analisar. Ele mandou para a gente uma coletânea de provas que foram auditadas também, diga-se de passagem. Aquilo ali, sim, demonstra uma fraude processual. Isso deveria cancelar esse julgamento que está acontecendo aí agora, e é mais do que razão para livrar todas essas pessoas que foram presas injustamente. Então, infelizmente, eu vejo ali no Senado uma resistência muito maior por parte do presidente do Senado, né, que, infelizmente, pelo regimento, tem a pauta na mão e a gente não consegue, pelo regimento, pressionar o suficiente para que isso aconteça. Na minha opinião, a partir de um certo momento, você tem uma maioria ali do Senado, ou pelo menos 27, não seria a maioria, 1/3, né, do Senado, já seria obrigatório colocar em pauta, mas o regimento não prevê isso. Ótimo, senador. Agora eu vou passar também para o Deltan Dallagnol te fazer uma pergunta. Deltan. Olá, senador. Alegria vê-lo aqui. E eu queria te perguntar o que você achou, qual a importância da fala do Tarcísio de Freitas, tão dura com o STF. Pela primeira vez ele se colocou de modo firme e duro, chamando Alexandre de Moraes ali nominalmente, dando nome aos bois, chamando ele de tirano. E ainda cobrou um posicionamento também em relação à anistia por parte do Hugo Mota. Quão importante é que os governadores entrem nessa briga, senador? Olha, 100%, né? Porque não adianta nada você expressar alguma ideia. Nesse momento, a gente precisa falar, precisa ter posição, precisa ter lado, né? Porque é isso que a gente está precisando, porque a gente já sabe qual é o lado do STF, a gente sabe, pelas próprias provas que foram trazidas pelo Tagliaferro, que não foram mostradas na imprensa, diga-se de passagem, mas pelas próprias provas, você vê ali claramente que ali tem um lado, né? E é o lado da esquerda, é o lado de perseguir as pessoas, inclusive por causa de camiseta, ou porque falaram alguma coisa contra o então candidato Lula lá, ou falaram alguma coisa a favor do Bolsonaro. Aí são pessoas que essas têm que ser perseguidas. Isso é completamente errado, né? O Deltan, sei que é da área aí do direito, né? Eu tenho certeza que você consegue levantar todas as irregularidades disso, mas para qualquer pessoa, né, que não é da área, como eu, mas que tenha 2 neurônios e tem um bom senso, sabe que isso está completamente errado. E finalmente eu vejo o Tarcísio, né, falando isso aí abertamente, o que é importante. É importante porque todo esse processo aí de busca de nomes para 2026,
é importante que a gente tenha nomes que se alinham com a justiça, com o que é o correto. Né? O Tarcísio é um cara que eu gosto dele, sem dúvida nenhuma, foi ministro junto comigo. Né? Eu acho que é um cara super competente, que precisa mostrar esse lado. Né? Então, eu gostei dele ter falado isso ontem, né? E espero aí que ele continue, né, com essa pressão, porque a pressão dos governadores, lembrando que cada um deles representa aí um estado, né, do Brasil, faz parte, né, ganhamos todos muito com isso, com essa força a favor do que é certo, a favor da justiça. Ótimo, senador, a gente agradece demais pela sua disponibilidade e sua presença aqui no Sem Rodeios. Obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho e parabéns por mostrarem a verdade. A população precisa ver isso. Como eu falei, eu não estou vendo os outros meios de comunicação mostrarem os fatos que a gente vê lá no dia a dia e fico indignado com isso. Ok? Obrigado aí a vocês, sucesso. Valeu, muito obrigada, até a próxima. A gente sente esse carinho também nas ruas, né? Ontem a gente viu bastante nas manifestações, pessoal elogiando muito aqui a Gazeta do Povo. É muito bom receber cada um de vocês aqui todos os dias, não só aqui, né? Quem a gente viu ontem presencialmente, mas em todo o país e até fora dele. Portanto, contem aqui de onde estão nos acompanhando, que a gente gosta de saber. Deixem o like também, que é muito, muito, muito importante pra gente. Agora, Deltan, passando para você essa pergunta que você fez também para o senador, né? Como que você viu essa mudança de postura, né? Essa maior intensidade no discurso de Tarcísio, principalmente se a gente for comparar com o ano passado, né? Ele foi muito, muito criticado no 7 de setembro por ter usado mais contexto mais técnico, falando em São Paulo especificamente, falando de ponte e tudo mais, e agora mudando esse discurso, alinhando um pouco mais esse discurso para o interesse, de fato, da população, da oposição ao governo Lula, dos críticos ao Supremo Tribunal Federal. Legal, Mari, eu vou recuperar, antes, recapitular como que foi o discurso do Tarcísio para depois construir duas hipóteses e eu vou querer que você que está aqui nos acompanhando comenta aí no chat qual que é a sua opinião sobre o que está de fato acontecendo. Bom, o Tarcísio de Freitas, como governador de São Paulo, compareceu ao ato com pompa e circunstância, foi recebido com uma grande festa no caminhão por Silas Malafaia, junto com o governador Zema. Foram os dois governadores que compareceram ao ato. Havia senadores, havia deputados, havia vereadores. Agora eles foram os dois grandes personagens do evento, além, é claro, de Michele Bolsonaro, com todo o seu brilho que lhe é próprio, e do próprio Silas Malafaia. E na sua fala, o Tarcísio de Freitas, ele definiu a anistia ampla, abrangendo o ex-presidente Bolsonaro e os condenados pelos ataques do 8 de janeiro. Ele disse que esta festa não está completa porque Jair Messias Bolsonaro não está conosco, celebrando aí o grande líder da direita que hoje está injustamente encarcerado, amordaçado dentro da sua casa. Ainda, Tarcísio de Freitas criticou duramente o ministro Alexandre de Moraes, como a gente está conversando aqui, pela primeira vez de modo muito duro, referindo-se à tirania da sua atuação no STF, dando nome aos bois. Olha, eu estava gravando lá o público de um lado, de outro lado, e eu gravei no final da minha gravação um trecho dessa fala dele. No fundo, né, eu não estava focando nele, estava focando nas pessoas, mas quase caiu o celular ali a hora que ele falou isso, porque a gente não esperava. Normalmente os governadores, eles como chefes de estados, eles têm vários casos do próprio estado de interesse que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Isso acaba funcionando como um natural freio para o governador. Então não é nem má vontade, não é falta de mandar um 6, 12, não é falta de trucar, não é falta de querer criticar. Muitas vezes o governador, ele se vê constrangido pelas circunstâncias, pelos processos que eles têm lá envolvendo o seu estado no Supremo Tribunal Federal, porque uma canetada de um ministro do STF num desses processos envolvendo, às vezes, bilhões de reais, pode significar a falência financeira do estado, pode significar um imenso prejuízo para toda uma população daquele estado. Então, por isso, é esperado que governadores sejam muito mais moderados quando eles falam do STF e que eles falem na linha do que Tarcísio fez da última manifestação, falando na construção de pontes. Então, surpreendeu muito essa postura dele mais firme, mais agressiva. E eu já vou construir as hipóteses sobre o que isso pode significar. Além disso, o Tarcísio de Freitas ele cobrou do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que ele coloque em pauta o projeto da anistia. Ele disse, presidente de casa nenhuma pode conter a maioria da vontade ali do plenário da casa, de mais de 350 parlamentares. E aí ele fez um pedido, fez um clamor pessoal, ele disse, olha, Hugo, paute a anistia, deixe a casa decidir. E
ele ainda num voto de confiança, que é muito compatível com esse espírito, com essa postura de governador que eu mencionei a vocês, que normalmente os governadores precisam ter, de diálogo, de transmitir aí uma confiança nas autoridades. Ele diz o seguinte: e tenho certeza de que o Mota vai fazer isso. Bom, nós vamos descobrir se vai ver ou não, né? Existem vários sinais de que agora ele realmente iria pausar a anistia. Esperamos que isso realmente, de fato, venha acontecer. Mas vamos voltar então ao Tarcísio de Freitas para a gente construir aqui as hipóteses que podem explicar esse comportamento dele, que é destoante do comportamento que teve no último ano. Bom, tem duas hipóteses aí. A primeira hipótese, que é construída por boa parte da imprensa, é de que desde a última reunião que Tarcísio teve com o Bolsonaro, uma reunião a portas fechadas, se teria aí ajustado um apoio a Tarcísio como candidato central da direita à presidência da República. Essa é uma primeira explicação para essa postura firme e incisiva do Tarcísio. Então, poderia ter sido ajustada essa pré-candidatura, Tarcísio se colocando de um modo mais firme, se colocando como potencial sucessor do presidente Bolsonaro para o futuro. Silas Malafaia foi muito claro em dizer: não podemos falar de sucessor de Bolsonaro nesse momento, porque Lula estava preso ali, estava sofrendo as sanções da Lava Jato até logo antes da fase de registro de candidatura. Ele ainda tinha os processos ali valendo, foram anulados pouco tempo antes das eleições ali. Não teve ali a gente não pode dizer que o jogo acabou antes de terminar. Então o Silas Malafaia foi muito claro em dizer que não se pode falar em sucessor de Bolsonaro nesse momento, mas se especula que tenha havido uma conversa entre Tarcísio e Bolsonaro, e isso poderia estar incentivando o Tarcísio a assumir essa postura, uma postura mais bélica, uma postura mais coerente com o núcleo duro da direita hoje, que entende, como o Tarcísio tenho certeza que entende também, que existem muitos abusos sendo praticados no STF. Essa é uma primeira hipótese. Existe uma segunda hipótese de que isso não tem nada a ver com uma pré-candidatura, de que Tarcísio segue focado em São Paulo, esse é o discurso dele, que ele hoje não é pré-candidato, e que Tarcísio adotou essa postura porque a gente viveu uma gota d'água, que foi o aprisionamento prematuro ali, injusto, prematuro, de Bolsonaro, com o STF anunciando já que vai condená-lo, tirando redes sociais, proibindo ele até de falar com o filho, instaurando investigações indevidas como essas por obstrução à justiça, quando na verdade o que se está se buscando junto dos Estados Unidos é a reclamar de violações contra direitos fundamentais. Então, o que Tarcísio pode ter vivido, na verdade, foi uma gota d'água que escoou e fez com que ele adotasse uma postura mais agressiva, por entender que todos os limites foram ultrapassados. E ele ali tomou uma liberdade, até no calor da manifestação. Nos vídeos que a gente assiste não aparece isso, porque a voz do público não apareceu. Eu depois reparei isso na transmissão, mas logo antes de Tarcísio falar o que disse, esse é um contexto importante para quem estava lá na manifestação, as pessoas estavam entoando: fora Moraes, fora Moraes. E aí Tarcísio vem e faz essa colocação muito firme, dizendo que é preciso virar a página aí dessa tirania de pessoas e ministros como o ministro Alexandre de Moraes. Então, a gente tem essas duas possibilidades aí na mesa. Primeiro, ele se colocando como possível pré-candidato à presidência da República, uma especulação que tomou força depois da reunião que ele teve com o Bolsonaro, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, e uma segunda possibilidade de que ele, como qualquer cidadão, tem um limite, que a gota d'água se foi e que ele decidiu tomar uma postura mais firme, mesmo sabendo-se que, normalmente, governadores, pelo contexto do cargo, são forçados a tomar uma postura mais moderada. Mas ali, na linguagem popular, ele chutou o pau da barraca. E agora conta aí pra gente o que você acha que aconteceu nos comentários. Qual a hipótese que você acha que explica essa postura mais firme de Tarcísio na manifestação do dia de ontem? Deltan, daqui a pouco a gente volta contigo, agora aproveitando um pouco mais a companhia do Marco Antônio Costa, que está aqui conosco hoje. Marco, nessa linha ainda também do que o Deltan trouxe pra gente, a gente viu uma manifestação aí do líder do PL na Câmara, né, o deputado Sócrates Cavalcante. Ele pediu para que Gilmar Mendes se limite a decisões no Supremo Tribunal Federal. É isso que a gente está pedindo há muito tempo, né? Que os ministros se limitem a isso. A gente já viu várias outras manifestações de ministros aí, eles estão deixando cada vez mais escancarado o seu posicionamento político. É importante, né? Lembrar os ministros aquilo que eles devem fazer, né? E quais são os limites ali da função deles. É muito legal, Mariana. Pega essa frase depois, a gente vai relembrar da sua frase. A gente tem que lembrar os ministros. Agora,
Lembra que o judiciário era para ser aquele órgão que nem o Tribunal Constitucional Alemão. Alguém conhece um juiz do Tribunal Constitucional Alemão? Nem o pessoal da Alemanha conhece. Tribunal da Inglaterra, né, a Suprema Corte Inglesa. A galera chega para dar voto, para proferir voto de bicicleta. Chega de bicicleta o juiz lá, o senhorzinho. 70 anos de bicicleta. Na Inglaterra. Inglaterra nem Suprema Corte deveria ter, porque eles seguem a linha tradicional, né, do parlamento ser soberano em vários assuntos. Nos assuntos políticos, sem sombra de dúvida, o parlamento e o executivo, no caso deles, né, a coroa e o primeiro-ministro, eles estão lá. Né? Coroa cumpre a sua função, o parlamento cumpre a sua função, e você não vê ministro de 70, juiz, eles não chamam de ministro, né? Até a expressão ministro é estúpida nossa, né? Tem um quê de autoritarismo aí, de autoridade pública, que eu abomino, e eu acho que nós temos que começar a abominar a autoridade estatal. Chega, não dá mais. A gente não tem, nosso papel não é lembrar ministro de nada. Lá, os caras, eles não aparecem, as sessões não são públicas, o que tem é um extrato de ata do julgamento. Por quê? Porque quando tem deliberação, é normal entre cidadãos, mesmo que sejam muito civilizados, pegar fogo. Não tem nenhuma TV Justiça transmitindo para o país inteiro, para o mundo inteiro, as decisões dessas Supremas Cortes. Por quê? Porque acho que esse é o papel, não é mesmo? Né? A gente precisa lembrar e precisa colocar os ministros de volta no lugar deles. Acontece que eles agora devem ser colocados no sistema carcerário, porque eles agem contra não só o cargo, não só a função deles no Supremo Tribunal Federal, eles agem contra o povo. Então, quando a galera começa a ter sonhos e ilusões autoritárias e censoras, e aí isso se transforma de sonho em ação, em aparato de perseguição, né? mais e mais vazamentos, o vaza-toga vai ter o 4, 5, 6. Eles estão desesperados com o vaza-toga. O instituto do Alexandre de Moraes, que se chama Lex, precisa ser amplamente investigado, bloqueado, restringido. Tudo isso daí tem que fazer parte de uma grande investigação da Polícia Federal. Agora, o problema é o seguinte, o policial federal que não persegue pro Alexandre tem medo do policial federal que persegue pro Alexandre. Esse é o nível de covardia institucional que a gente virou agora. Uma maioria inoperante porque uma parte dessa maioria está no poder, está servindo função pública, mas não está falando. Não está se juntando ao pessoal na Paulista, aqui em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, lá no Rio de Janeiro, lá em Santa Catarina. Então, como que a gente faz? A gente tem que lembrá-los do papel deles, né? Tem que desenhar para os caras, e a gente tem que também colocar isso no nosso livrinho. Né? Cada vez que o Gilmar abre a boca, tem um crime de responsabilidade. Não é exagero, não é, eu não estou aqui usando da hipérbole. Cada vez que o Barroso faz alguma cagada, o Barroso já fez umas 3 hoje. São 3 crimes de responsabilidade. E precisa ser denunciado para fora, para dentro do Brasil. Agora, quem vai consertar essa bagunça institucional e esse regime de exceção que foi instalado em cima dessa bagunça institucional, somos nós. É por isso que eu falo, a gente precisa saber responder às perguntas difíceis. Né? Como serão anuladas as decisões do Alexandre de Moraes, uma vez que ele sofra lá o processo de impeachment? Elas são anuladas dentro do escopo e do bojo do processo de impeachment, porque eu vejo muita gente, e é normal, nós aqui, o córtex frontal, ele está querendo resposta imediata para assuntos rápidos. Julgamento do Bolsonaro, tarará, tarará. Só que o que me interessa são as camadas, a segunda e terceira camada que vem depois. Né? Se tem maioria, então como que não colocam o Alcolumbre no Conselho de Ética por prevaricação? Ele é um prevaricador. Por que eu não escutei o Marcos Pontes chamar o Alcolumbre de prevaricador? Eu não acho que ele tem que dar entrevista aqui e falar, eu não quero pautar o cara. Mas eu certamente não esqueceria da prevaricação de Alcolumbre, porque é um crime em estado de flagrância. Ele prevarica enquanto nós falamos, enquanto eu dou a entrevista para vocês aqui na Gazeta do Povo, no Sem Rodeios.
Então, se a gente não tiver de maneira coordenada as lideranças políticas, com as lideranças acadêmicas, com o que a gente tem de base na direita, é muito provável que a gente seja refém de uma composição do sistema para com ele mesmo. É isso que a gente não pode deixar nunca acontecer. Existe uma porta aberta ainda de interesse do Departamento de Estado americano, que está com o gabinete do Trump, óbvio, trabalhando para abrir janelas para nós. Mas quem vai entrar, quem vai resolver, quem vai colocar lei, quem vai pautar PEC, quem vai pautar a opinião pública, quem vai trazer mais denúncia, os órgãos internos, o CNJ que precisa acabar, o TSE que precisa acabar, esses órgãos que precisam acabar, os americanos não conseguem acabar com isso pra gente. Isso é instituição criada no papel, que a gente errou. A gente errou. A gente é burro. A nossa Constituição é burra, nosso ordenamento jurídico é burro, porque ele é profundamente falho, para deixar chegar onde chegou. A gente é extremamente estúpido. Então, já que a gente é estúpido, a gente tem que pegar e fazer a lição de casa do zero. Tem que fazer a lição de casa do zero. Refundar a federação, refundar o Supremo Tribunal Federal. Ah, mas é difícil, Marco, não dá para refundar. Então, o que a gente pode fazer? Vamos desenhar uma estratégia. Quais são as reformas mais agressivas? Como é que a gente expande a janela de Overton no debate público? Eu não gosto desse negócio de... E aqui, não é nenhuma discordância do Deltan, mas eu não gosto de moderação em tempos de imoderação. Em tempos de intolerância contra nós. Aí eu tenho que ser moderado? Em tempos de intolerância e de ataque real, que prende, que silencia e que autocensura contra nós, eu tenho que ser educadinho? Educadinho com quem? Com o cara que matou o Clériston? Eu tenho que ser educado com esse cara? Que prendeu a Débora por 14 anos? Eu tenho que ser educado com todos os ministros? Eu preciso bajular ministro? Elogiar o cabelo do ministro? Fazer que nem um monte de advogado fez na sustentação oral de semana passada? Um papel pífio? Degradante? Degradado? Todo mundo agindo como cadela? Então não dá, não dá. Não dá para viver numa sociedade de gente castrada. Eu tenho medo de falar, eu tenho medo de mostrar o dedo do meio para o Alexandre de Moraes. Não pode ter. É uma figura repulsiva. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.